Olá, eu sou Luciana Avelino e eu estou aqui no 09 Estúdio para apresentar para vocês o Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. E você já sabe, você pode conferir o nosso programa pelo YouTube, Podcast Apple, Deezer e Spotify. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. É isso aí, pessoal. E eu sou a Flávia Presotti e aqui, juntamente nessa bancada com a Lu Avelino, eu vou só lembrar vocês que nós estamos no Histórias Reais com 2 S's, H e Histórias Reais, para ninguém esquecer, com 2 S's, também no Instagram e no TikTok. Lu, e qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é aquele que todo mundo gosta, tem interesse, que são as cirurgias plásticas e os procedimentos estéticos, mas, gente, com muito equilíbrio, muita harmonia e com muito profissionalismo. Até porque é algo que a gente precisa muito mesmo entender quem está fazendo, quem nós estamos procurando, se é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque todos esses cuidados fazem a diferença no procedimento estético, Com não é? muito critério, né, Flávia? Com muito critério. Sempre, né, Lô? Sempre. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Porque é o equilíbrio, gente, que vai te dar um resultado final desejado. Pelo menos é o que eu acredito. Eu acho que também você, não é, Lu? Isso, mas assim, Flávia, aquele equilíbrio tanto de quem busca, né, esses procedimentos, as cirurgias plásticas, quanto dos profissionais, isso que você falou, a pesquisa, né, que é fundamental. Exatamente. E olha, pessoal, e quem hoje está aqui conosco? A Lu vai apresentar o doutor Alexandre Meira. É com você, Lu. Isso mesmo, o doutor Alexandre Meira, entre os destaques da carreira dele, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional MG, nos anos 2018 e 2019, é coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica da rede Mater Dei, preceptor de residência médica dos hospitais Mater Dei e Ciências Médicas e atuante no Departamento de Eventos Científicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Nacional. Estes são apenas os destaques. E esses destaques técnicos, mas como Histórias Reais é um programa de vidas inspiradoras, ele não está aqui por acaso, pessoal. Alexandre, seja muito bem-vindo e nós queremos ouvir de você quem é o Alexandre que saiu lá da cidade histórica de Diamantina. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Realmente é uma história, são muitas histórias longas, né? Histórias boas, né? É um crescimento humano e profissional muito legal e vamos falar sobre isso. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Não tenho dúvidas. E eu já quero saber o seguinte, como que foi sair lá de Diamantina, da cidade histórica, filho de um profissional da saúde, um dentista, não é isso? Sim, um dentista. E vim parar em Belo Horizonte e trilhar a carreira de cirurgião plástico. Bom, eu saí de Diamantina com 16 anos, né? Eu tinha muita vontade. Meu pai e meu irmão são dentistas, eu tinha essa influência muito grande em ser cirurgião dentista. Mas meu avô era médico e também tinha aquela questão do desafio. Eu não conheci meu avô, muito famoso na época em Diamantina, Dr. Alcides de Meira, que eu herdei o nome também. E com essa história, eu fiz questão de vir para Belo Horizonte. Meus pais não tinham na época condições de me trazer. Eu tive no Palácio do Governo aqui, através de um amigo, e consegui uma bolsa. Isso, com 16 anos, eu consegui essa bolsa para estudar no Pitágoras Timbiras. E no terceiro ano, eu pensei realmente que eu teria condições realmente de realizar esse sonho, que era fazer medicina, né? Então, a história de fazer medicina, eu vim fazer só o terceiro ano, até o segundo ano eu estudei em Diamantina. O terceiro ano eu fiz no Pitágoras e, graças a Deus, realmente é uma etapa difícil, né? Sair do interior, nessa época eu tinha 16 para 17 anos. Comecei a faculdade com 17 anos. Então, com 17 anos, eu já passei nesse primeiro vestibular, no UFMG. E já comecei no primeiro semestre. Em algum momento da sua vida, com 16, 17 anos, você imaginou fazendo algo diferente da medicina? Odontologia, antes disto. Né? Por causa da influência dos pais. Exato. Eu da acho família. que a idade essa, eu era muito jovem para definir. Realmente,
Aí é questão de bênção divina, né? Se você escolher, de ter uma orientação divina, porque não dá para você não faz ideia antes de entrar numa faculdade do que você vai passar. E depois da Nem em faculdade. termos de especialidade, você é totalmente diferente o que você sonha, o que você pensa a respeito daquilo. Quando você entra no cerne dessas questões, é algo totalmente diferente. E após essa formação, acredito que era isso que a Flávia Era perguntar, isso. eu li a mente dela. Após essa formação aqui na Federal, você fez especializações no exterior, né? Na realidade, voltando aí um pouquinho, até o segundo ano de faculdade era uma coisa tão massacrante e fora de casa. Eu até pensei em largar a medicina e voltar para Diamantina e fazer odonto. Mas já no terceiro ano, quando você começa com essa parte clínica, porque a parte no ICB levantava às 6 horas da manhã e estudava até às 4h30. Então era uma vida, esses primeiros anos foram realmente pesados. Você acredita que medicina é um dom? Eu não tenho a menor dúvida. Ela deveria ser para todo mundo. Nós podemos falar isso depois. Hoje, eu acho que o médico vai ser feliz, bem-sucedido profissionalmente se ele tiver dom. Isso não tem a menor dúvida. E a faculdade foi maravilhosa, não tem a menor dúvida, quando você começa a clinicar, e aí é um amadurecimento. Fiz a cirurgia geral, na realidade eu passei a faculdade inteira pensando em cirurgia cardíaca. Fiquei no Biocor esse período todo, Baiar na época me orientou, faça cirurgia geral primeiro. E que foi a minha grande sorte. Eu fui fazer cirurgia geral. Mas quando que virou a chave para a cirurgia plástica? No segundo ano de cirurgia geral. Porque na faculdade a gente tem um preconceito, e hoje ainda existe um preconceito muito grande com relação à cirurgia plástica, que é uma especialidade fútil, que não é necessária. E um grande mestre que nós tivemos, muito conhecido da medicina, Alcino Lázaro, que foi um professor, um amigo, já falecido, eu numa conversa com ele no Hospital das Clínicas, ele falou: Alexandre, você é muito cirurgião geral. E a cirurgia plástica hoje é a cirurgia mais geral que existe. Você vai trabalhar com cabeça e pescoço, que são cirurgias da face, crâniomaxilo, rinoplastia, otoplastia. Você vai trabalhar com tronco, mama, abdômen, tórax. Você vai trabalhar com os membros, que são os retalhos, que são as cirurgias. E você vai trabalhar com a vida também, que é a questão do queimado. E por essa orientação, eu comecei a cirurgia plástica, eu fiz a prova, passei. E a cirurgia plástica é uma coisa, assim, absurdamente encantadora, porque além de você ser um cirurgião muito geral, que a cirurgia plástica te trata que saúde é um bem-estar físico, social e emocional. A cirurgia plástica, ela trata tudo. Então, quando um paciente chega e fala, você não está tratando um paciente doente. Um paciente chega lá com a mama linda, um pouco grande ou um pouco pequena, ela não está feliz com aquela mama. Ela tem uma depressão por conta daquela mama, se eu pudesse, em 1 hora de consultório, convencê-la que ela é maravilhosa daquele jeito, ela não precisaria de operar. Mas isso a gente não consegue, esse milagre da de convencê-la. autoestima mesmo. Você trabalha num órgão-são, que é uma mama dela, que às vezes uma orelha, para deixá-la feliz. O órgão doente dela é o bem-estar social e emocional. Então a cirurgia plástica, ela vai sempre trabalhar através do corpo, mas no bem-estar pleno do paciente. E isso aí, lógico que todas as áreas da medicina fazem, mas a cirurgia plástica ela é especial nisso, porque se você não tiver um diagnóstico da emoção do paciente, se você não conseguir praticamente entrar na cabeça dele, para mostrar o que você pode fazer por ele, entender o que ele quer, por mais brilhante que você seja tecnicamente, você não vai conseguir. Não adianta você deixar um peito, um nariz maravilhoso, se ele é um pouco diferente daquilo que ele queria. Então, se você, hoje, já com mais de 30 anos de formado, a maior dificuldade que nós temos, que eu vejo, é trabalhar a expectativa do paciente. Como que foi a sua experiência com cursos no exterior? Você esteve na Itália, nos Estados Unidos, trabalhando aí, buscando formação. Na Itália foi uma coisa muito interessante, uma indicação até do querido amigo Henrique Salvador, da rede Mater Dei, que estou com eles lá há praticamente 30 anos. Comecei a trabalhar muito com reconstrução de mama e no Instituto Europeu de Oncologia, é um centro de oncologia do Veronese, espetacular, que tem em Milão. E ele me deu um contato de um cirurgião plástico que era chefe de serviço lá na época, Mário Hitzings, e eu liguei para esse médico, ele me acatou lá, fomos lá. Nessa época
esposa estava grávida, então eu falei, eu tenho que fazer isso agora antes de ter os meninos, né? E fiquei lá um tempo, exatamente trabalhando em cima da parte de oncologia e reconstrução de mama. Foi um período muito legal, muito engrandecedor. E nos Estados Unidos são vários cursos que a gente faz de rinoplastia, de face, lipoenxertia de gordura. Então são cursos menores que a gente tem sempre feito, né, para no início da carreira eu sentia mais essa necessidade de ir para o estrangeiro, para aquela questão de achar que lá a gente vai ter uma formação melhor. Mas os cirurgiões plásticos brasileiros são considerados um dos melhores do mundo. Sem dúvida nenhuma. Mesmo assim, tem que buscar essa formação fora? É um conceito que eu tinha que realmente eu não tenho mais. Hoje eu acho que hoje no Brasil eu não tenho a menor dúvida. É lógico que você tem cirurgiões excelentes no mundo inteiro, mas eu não tenho a menor dúvida que o cirurgião plástico brasileiro hoje, sem dúvida nenhuma, se não for o melhor, está entre os melhores do mundo. Uhum. Porque o paciente brasileiro é um paciente muito exigente. É um paciente muito exigente, a expectativa dele é muito alta e a gente é muito mestiço. Né? Então, o europeu tem uma pele fina. Né? Você vai fazer uma face, a cicatrização dele é muito melhor para você trabalhar em cima de uma pele que é mais molezinha, que cicatriza melhor. O brasileiro é mestiço, chega a paciente lá de olhos claros, pele branquinha, mas que tem uma tendência ao queloide, que não é típico da pele dela. Por quê? Porque ela tem um ancestral indígena, asiático. Não, gente, eu acabei de descobrir que eu tenho esse ancestral. Entendeu? Então, eu tenho, sabe por quê? Meus queloides aparecem toda vez que abre alguma coisa. Então, a gente lida muito com... olha aí que bacana, tá vendo? Solar, vidas reais, histórias reais. Opera e já preparando para ir para a praia, e a cicatrização ela vai amadurecer ao longo de 4, 5, 6 meses. Então, você tem que trabalhar da melhor forma possível para proporcionar uma melhor cicatrização. Agora, em relação a como que o senhor vê a questão da cirurgia plástica, você acredita que atualmente ela vive a sua melhor fase em termos de recursos, de tecnologias, de novas tecnologias? A gente poderia dizer isso ou não? Senhor, é pesado, né? Eu fiquei assim, senhor, agora envelheci, nossa pelo menos uns 30 senhora, anos pode agora. chamar de Alexandre Meira, doutor. Não, doutor também precisa. Mas vamos lá. Adorei. Logo eu, né? Quando me chama de senhora. A Lúcia do Lu. Quando chamar de senhora, ela fica olhando e fala assim, ai, senhora. Falei, aí, tá vendo? Agora, ó, pra você, ó, sobrou. Tô com 85 anos nesse momento, mas tudo bem, vamos lá. Eu entendo que é uma educação, uma formalidade, mas histórias reais, formal, Lu, tá doida hoje? Vamos lá, doutor, responde. Eu acho que a gente nunca está no ápice em termos de tecnologia. A tecnologia, ela vem sempre para ficar. Na medicina, isso tem uma complexidade, é a questão até da indústria farmacêutica, tem questão de... Não existe nada que é maravilhoso que não tem seus riscos. O que a gente preza na medicina é fazer tudo com embasamento científico bem firmado. E para você ter um embasamento científico, você tem que ter pesquisa em cima disso, pesquisas em vários centros no mundo inteiro, um follow-up, ou seja, um acompanhamento que seja para a gente testar a segurança, os benefícios disso ao longo de 4, 5, 10 anos. Né? Então, a gente tem uma questão que você não pode nem ser o primeiro nem o último ao começar com a tecnologia. Eu vejo hoje a tecnologia de muita forma trazendo um benefício muito grande, em termos de materiais cirúrgicos, de medicamentos, de monitorização do paciente, né, das drogas que hoje fazem anestesia com muito mais segurança, com menos riscos. Não existe risco zero, mas os riscos são cada dia menores. Mas tecnologias específicas que a gente tem usado, até na cirurgia plástica, né, eu vejo com uma certa parcimônia ainda, porque são tratamentos muito novos. Né? Então, naquela tríade que a gente sempre pensa em termos de custo, risco e benefício, eu ainda não estou tão convicto que o custo a mais, o risco a mais, e sem dúvida nenhuma existe um risco a mais, né, porque são cirurgias mais demoradas, você está usando algumas energias nesse corpo, realmente ainda não me convenceram completamente que os benefícios que ela traz
vão ser superiores aos riscos e aos custos. Alexandre, né? Então, e a questão, por exemplo, dos pacientes que entram na cirurgia, porque hoje a gente sabe das influências, né, da internet, da influência geral que está tendo na sociedade com relação a muitas informações e a pessoa quer ficar igual aquela modelo que está na foto de uma revista, na capa de uma revista ou na capa de um jornal, de uma internet. Como que você vê essa questão dessa influência chegando no consultório? E a questão do número de cirurgias que as pessoas vêm buscando em um procedimento só. Isso não é arriscado? Muito. Eu vejo, primeiro, o médico perdendo o protagonismo dele na conduta médica. Né? Então, como assim? Na cirurgia plástica, é qualquer medicina. Né? Você vai num cardiologista, ele diagnostica, tem um diagnóstico de pressão alta, e você vai falar para ele, você tem que tomar um remédio para pressão alta. Ah, doutor, mas eu não gosto de remédio de pressão alta, eu quero tomar insulina, ou Ozempic, né, que aproveita o emagrecimento. Agora é a onda, né? Seu tratamento, seu problema não é o diabetes, seu problema é pressão alta. Então, você tem que tratar isto dessa forma. O médico tem esse protagonismo. O cirurgião o oncologista, a mesma coisa. Na cirurgia plástica, no tratamento estético, tem perdido esse protagonismo, que o paciente ele já chega no seu consultório com diagnóstico. Em função dessas influências de Totalmente, rede social, exato, de amigos que já fizeram e por aí vai. Principalmente redes sociais. Ele já chega com diagnóstico e o que é que ele quer fazer. O paciente já liga para o seu consultório, o doutor faz isso, o doutor faz aquilo outro. E o médico não está sabendo falar não, na sua opinião, alguns? E quando ele chega, você tem que trabalhar na cabeça. Primeiro, você vai conversar com o paciente, ver todas as queixas dela. E você vai dar o diagnóstico dela, falando que não é exatamente como ela gostaria que fosse. Né? E o médico acaba, talvez os mais jovens, né? Porque aí a questão da conquista do mercado também, que é uma coisa complexa, que o paciente, muitas vezes, ele vai lá, não quer ouvir o que você quer falar. Quer que você fale o que ela quer ouvir. E se você não fala o que quer ouvir, muitas vezes esse paciente vai continuar a saga dele de até achar quem vai falar para ele. Um profissional que fala o que ela quer ouvir. Entendeu? E do lado de cá, o médico tem aquela preocupação, muitos deles, é lógico que isso sempre existem grandes exceções, aquela preocupação do comercial. Né? A questão das tecnologias também, eu vejo um lado comercial muito grande nisso, a influência das empresas farmacêuticas em cima dos médicos, né? Que você vai aumentar seu ticket, você vai aumentar seu faturamento se você fizer dessa e dessa forma. Então acaba que o médico nessa preocupação... Mas esse modelo aí que você está contando, isso leva a riscos cirúrgicos muito graves. Pode ou até levar à morte, não é? Ele, né? Então, voltando a essa questão do raciocínio. Então, eu vejo o médico com essa dificuldade de cada dia maior, principalmente os mais jovens, de se impor diante disto, de acatar essas questões da internet. E muitas vezes o próprio médico é responsável por essas informações que acabam sendo mais comerciais do que científicas. Né? E eu não tenho a menor dúvida que isto leva a um risco maior. Você me perguntou em termos de associação de cirurgias. Associação de cirurgias, né? Exato. Cada paciente é um paciente. Né? Então, se você tem um paciente de 28 anos de idade, jovem, que nunca engravidou, que não tem alergia a nada, que não toma nenhum medicamento, que está no peso adequado dela, que vai fazer uma cirurgia de mama e uma lipoaspiração. E uma paciente de 66 anos, hipertensa, diabética, com sobrepeso, entendeu? São duas entidades completamente diferentes. Né? Então, e tem uma escala que a gente segue, a escala de Caprini, que é para a gente fazer essa mensuração de todos os riscos. Né? Se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem sobrepeso, se ele não tem um tempo cirúrgico, é importantíssimo. Né? A superfície corporal que você vai lesar, que você vai acometer, isso tudo você vai levar em consideração. Então, não tem a menor dúvida que sempre que o tempo cirúrgico aumenta, que a associação de cirurgia, sempre vai haver um risco maior. Não, porque a gente tem visto aí no mercado algumas associações de, às vezes, até 5 procedimentos em uma cirurgia. Isso é um absurdo? Na minha conduta, para mim, é um absurdo. Você acredita que traz quais tipos de riscos? Então, existe uma recomendação da Sociedade Americana, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que a cirurgia plástica ela deve ter
um limite, né? Não quer dizer que está errado, não é ilegal você fazer uma cirurgia de 7, 8, 9, 10 horas. Mas uma recomendação de que ela, se você vai fazer... Qual que é o ideal aí? Tem um ideal, uma média? Na minha conduta, de 5 a 6 horas no máximo. Até para a integridade física do cirurgião, né? Eu acredito, né? Mesmo uma cirurgia... Você imagina 10 horas dentro de um bloco. Que eu vou demorar 5, 6 horas, tem que ser um paciente muito selecionado. É um paciente que não tem sobrepeso, é um paciente que não tem comorbidades. Está muito bem de saúde. É um paciente que eu estou tranquilo de indicar. E mesmo nessa paciente que eu, Alexandre Meira, adotei de fazer uma cirurgia nela, associada, por exemplo, a mamoplastia com a abdominoplastia em tempo único, ou seja, uma cirurgia de 5 horas, e a gente faz isso por questões profissionais para o paciente, questões aí da logística dele, às vezes mora fora, etc. Não, e até depois a pessoa ser submetida a 2 plásticas, né? Eu preferiria fazer ela em 2 etapas. Eu acho mais seguro. Tomar anestesia 2 vezes? De fazer. A anestesia é muito segura. Você pode tomar anestesia todo dia. Você pode fazer uma endoscopia hoje, então o problema não está na anestesia. O problema é tudo, é o conjunto. Mas a morbidade está relacionada principalmente com a cirurgia. Então, quando a gente fala de tempo cirúrgico, é muito... A gente estava comentando um pouquinho antes, né? Que às vezes a gente fala, fulano de tal morreu de uma lipoaspiração. A lipoaspiração, ela paga um pato danado. Então, a indicação de uma lipoaspiração para o paciente magro. Aquela paciente magrela que você fala, sua amiga magrela, que estou indo fazer uma lipo, você fala que ela é doida, porque você vai fazer lipo onde? Essa que tem indicação. Porque ela já é magra, ela já malha, ela tem uma gordurinha localizada no abdômen. Nós é que tem uma indicação, tá vendo? Tem uma gordurinha deposita aquela gordura difícil de tirar. É uma contorno corporal. Aquela paciente que chega no consultório, que você vê que ela está com sobrepeso, que você fala para ela, para você ter uma indicação boa da lipo, você tem que perder 5 quilos ou 6 quilos. Ela vira e fala para você assim, doutor, mas se eu perder 5, 6 quilos, eu não preciso operar, não. Ela já deu a resposta para você. Que ela mesma talvez conseguiria. Que o problema dela não é gordura localizada para a lipoaspiração, é sobrepeso. Isso é muito interessante, porque o que a gente vê é algumas pessoas buscando a cirurgia plástica, a lipo, para emagrecer. Está erradíssimo. Isso, completamente. Isso não existe, como mudança de hábito. E às vezes faz a lipo e depois, logo em seguida, continua com os mesmos hábitos alimentares. Então, ela vai perder essa lipo em pouco tempo, ela não vai perder a lipo. A gordura que você tirou, ela tirou. São duas coisas aí, né? Primeiro que ela não tem que entrar na cirurgia. A cirurgia de lipoaspiração não é para emagrecer. É uma cirurgia para redefinição, readequação de contorno corporal. É para tirar aquela gordurinha da coxa, dos flancos, do abdômen, da axila, que ela não perde de outra forma. Tem tratamento estético nenhum que vai fazer isso. Entendeu? Então você vê que um monte de tratamento estético, ela acaba gastando dinheiro, sofrendo aquelas questões, aquelas agressões localizadas, mas o tratamento dela, de uma forma definitiva, seria a lipoaspiração. Mesmo. Então, é que você vai tirar. Agora, ela não vai emagrecer. Um paciente que está com 66 quilos, você vai fazer uma readequação do contorno corporal dela, ela vai continuar com 66 quilos dela. Se você tirou lá 3 litros de gordura dela, não quer dizer que ela vai sair com 63 quilos. Porque ali tem sangue, tem plasma, tem proteínas que vão se redistribuir no corpo do paciente. Você está tirando célula gordurosa daquele local. Aquela célula, se ela engordar, ela vai engordar proporcionalmente menos naqueles locais que você fez a lipoaspiração. Agora, ela fica bem, ela melhora o aspecto do contorno, dela, mas não é indicado, que fique claro, gente, não é indicado para perder peso. Então, muitas pessoas buscam para perder peso, né? Tem a preguiça de fazer uma reeducação alimentar legal, de malhar. Vamos voltar naquilo que ela quer ouvir facilidade. Ela quer ouvir do médico, que ela pode fazer que é mais fácil. Que ela vai fazer uma cirurgia ali de 4, 5 horas e que ela vai conseguir o resultado em vez de se dedicar a uma perda de peso, uma reeducação de hábitos alimentares e atividade física. E ela esquece. Ou seja, ela quer quem que não quer essa facilidade? Agora, há pacientes que caem nesse ciclo vicioso da plástica, de falar assim, eu já fiz isso, aí a pessoa volta, agora eu quero fazer isso. Esse ciclo vicioso de atingir a perfeição, né? Que assim, nunca estão satisfeitas com tudo. Porque se a gente for olhar, sempre tem coisas, sempre vai ter coisas que a gente quer mudar. Não, mas são coisas diferentes. Aí que está o médico, sempre do outro lado, né? Que ele tem que colocar
o benefício, dinheiro, como consequência do tratamento, não como a causa do tratamento. Então, na área de saúde, não é um negócio. Eu não faço medicina para ganhar dinheiro. O dinheiro é a consequência do meu trabalho como médico. Isso é fato. Então, tem que ter um médico que ele não pode estar influenciado por isso, né? E ele tem que colocar esses limites no paciente. De um lado, a cirurgia plástica ela é viciante, porque quantas vezes, hoje mesmo eu recebi sobre uma rinoplastia, uma paciente falou, Alexandre, por que eu não fiz isso há 20 anos atrás? Ela está com quase 50, né? Eu tive medo de fazer. Então, ela resolve um problema que ela tem, né? Uma característica, não chama um defeito, uma característica, uma mama caída, um abdômen que estava incomodando. Então, ela resolve de uma forma muito rápida e quando tudo dá certo, e graças a Deus, na maioria das vezes, tudo dá certo, é uma coisa muito... Pô, já operei meu abdômen, meu peito está caído, agora eu vou operar meu peito. Né? E esse nariz de turco que eu tenho aqui, que está me incomodando também, então pode ser viciante nesse aspecto. Né? No sentido dela mais firme, ter né? mais de uma queixa com relação ao contorno corporal dela, e ela ter o medo de fazer, e depois que ela fez e atingiu um objetivo que foi pleno para ela se sentir mais à vontade de procurar outras coisas. Agora, esse é um caso que acontece, mas eu já vi... Diferente daquele caso que ela Talvez quer é que você vai falar, a perfeição. Pois né? Esse aí que eu acho que é esse que o médico tem que botar o limite. Um dificultador. Quantas vezes eu já fiz uma lipoaspiração e a paciente voltou 2, 3 anos depois, não teve filho, não teve absolutamente nada, ela teve aquele benefício maravilhoso da lipoaspiração, que ela ficou encantada, ela ganha 4, 5 quilos e ela volta para fazer outra lipo. Não, pois é. Aí você está falando de 3 anos, eu estou falando... A conduta para ela, que ela não perdeu a lipo dela. A lipo dela, a gordura que foi retirada, está fora. Eu não vou concordar em fazer uma outra lipoaspiração dela para engordar esses 4 quilos que ela ganhou. Se ela, 3, 4 anos depois, que não teve filhos, não foi obesa nesse período, não teve nenhuma doença associada, ela apenas parou de malhar e mudou os hábitos também e ganhou 4 quilos, o que ela tem que fazer é emagrecer. Eu pergunto para ela, você ficou feliz na cirurgia que nós fizemos há 4 anos atrás? Sim, na época eu fiquei muito feliz. Então, você pode emagrecer que o seu corpo ainda é aquele. Alexandre, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando chega esse tipo de paciente, que você acabou de falar, e eu tenho visto isso acontecer no mercado, a paciente que fez uma lipo hoje, dá 1 ano, ela volta querendo fazer de novo porque ela ganhou 1 quilo. E tem médicos que fazem. Essa que chega no seu consultório e escuta isso, provavelmente ela vai embora. Você acha que ela vai embora e não volta? Porque ela vai buscar aquele outro profissional que vai falar, eu faço em você 1 ano depois sem precisar. Aí é do paciente, é uma decisão do paciente. Mesmo sabendo dos riscos. É uma decisão do paciente. Até porque assina, né? Ele assina o termo, né? Eu sempre, isso eu tenho uma consciência plena, me orgulho de dizer isso. De fazer o alerta. Eu sempre oriento. Exatamente. Entendeu? Eu oriento com relação aos riscos. Eu não faço numa outra pessoa uma cirurgia que eu não faria na minha esposa, na minha mãe ou na minha filha. Então, se tem uma pessoa ali que poderia ser minha esposa ou minha filha, se eu não indicasse isso na situação dela, para minha esposa, minha filha, eu não vou fazer isso nela de jeito nenhum. É uma humanização no atendimento, né? Eu acho que a gente pode chamar assim, né? É uma questão de ética, consciência e uma humanização. E a medicina é isso. Você tem que saber falar não. E o paciente, às vezes, eu já aconteceu isso várias vezes. Quem me indicou foi a Beltrana. Você não operou ela não, que você falou. Ela disse que você não quis operar ela. Mas ela falou para eu vir cá que você é bom. Ou seja, não é que eu não quis operá-la, é porque eu julguei que ela não estava nas condições adequadas de fazer aquela cirurgia. Eu não estou preocupado. Tem uma frase muito interessante que eu já usei em várias apresentações minhas, que é de um cirurgião americano, né? E o América sempre teve uma experiência muito maior que agora a gente está tendo, né? De uns anos para cá. Que ele fala, a minha reputação, o meu patrimônio eu construí com os pacientes que eu operei. A minha reputação eu construí com os pacientes que eu não operei. Então, isso é muito bacana. Pesada. Entendeu? Então, mas isso é absolutamente a verdade. Né? E quando eu vejo um paciente que realmente
eu vou te falar que, assim, eu me sinto resolvido quando eu falo um não. Porque eu sei que eu estou fazendo bem para aquela paciente, estou fazendo bem para mim também. Você falou aí de casos, que você tem vários casos. Como poder, por exemplo, que você já falou não, assim? Eu tenho alguns casos, alguns dramáticos, né, de pacientes minhas antigas que me procuraram para fazer a cirurgia, que eu não concordei em reoperá-las. São vários casos e que realmente acabaram procurando outras formas de tratamento, ou outros colegas também igualmente bons, mas que tinham uma opinião um pouco diferente da minha e que não foram tão felizes. A gente nunca deseja isso, é lógico. Claro. Mas a gente nunca quer ter uma intercorrência, a gente nunca quer ter uma complicação. Se eu tivesse uma bolinha de cristal na minha mesa e falasse, não vão operar a Flávia não, porque vai dar ruim, eu ia voltava para casa com o maior prazer naquele dia. A gente faz de tudo para não ter essa complicação. Mas sempre que você está operando, eu só não vou ter complicações mais no dia que eu parar de operar. Mas se eu tenho na minha avaliação, se eu vejo que aquela paciente ela não está nas condições plenas para fazer aquela cirurgia, se eu não estou tranquilo em operá-la, acho que a gente tem que saber falar não. Isso é fato. Existe no mercado, às vezes, uma polêmica quando vem a óbito alguma paciente de cirurgia plástica, que ela morreu, um dos motivos é porque estava sendo operada em clínica e não hospital. Eu queria que você explicasse essa diferença, né? E se realmente há esse risco ou não. A gente até começou a falar a questão, morreu de lipo. Você vai ver, o paciente tinha um sobrepeso, ela fez uma lipo, em vez de tirou 4, 5, 6, 8 litros de gordura, associou uma abdominoplastia, associou uma mamoplastia, associou uma lipoenxertia, ficou no bloco cirúrgico, numa sala de cirurgia, 8, 9 horas. Ela não morreu da lipo. Ela teve uma complicação em função de um conjunto de tratamento que ela fez. A gente não pode culpar a lipoaspiração apenas. É uma cirurgia e de nem risco, o hospital ou a clínica, né? Que vem não tem a menor dúvida. Hoje não existe nem mais clínicas, né? A vigilância exigiu que os hospitais, as clínicas evoluíssem e elas viraram hospital dia, né? Que aí são as classificações que não vem ao caso da nossa conversa e que são autorizadas pela vigilância. E o ambiente que você está operando é o que ele tem que atender plenamente a essas prerrogativas todas. Se você tem um anestesista experiente do seu lado, o tempo todo do seu lado, né? Aquele anestesista que vai tomar um café no boteco lá e volta daqui a pouco, né? Anestesista da equipe do cirurgião, né? Que é o ideal. Da equipe do hospital. Do hospital. E ele tem que ficar presente durante a cirurgia inteira? Tem que ficar a cirurgia inteira. Ele tem que estar presente, ele tem que estar ali olhando os aparelhinhos todos, monitorizando o tempo inteiro. E as complicações, elas acontecem até um desconforto. Um paciente que está fazendo uma sedação acorda no meio da cirurgia. Ele tem que ter um anestesista ali para dar conforto para o cirurgião e para o paciente, principalmente, para sedá-lo de novo. Isso é o mínimo, né? E você tem que ter todas essas drogas, você tem que ter todas essas monitorizações, você tem que ter todos os equipamentos num carrinho de emergência para qualquer eventualidade. Você tem que tratar aquilo de uma forma imediata, seja no hospital dia e no hospital de grande porte. Entendeu? E como saber que eu vou ter isso tudo? Confiando no médico, né? Como que você vai saber que... Primeiro, confiar no médico que você está procurando ele. Né? Você tem que procurar um médico que vê se ele tem todas as prerrogativas. Muito fácil ver se ele está... Você constrói casa com médico ou com engenheiro. Né? A especialidade é a mesma coisa. Você leva a sua criança para um ginecologista, para um pneumologista ou para um pediatra. Então, a primeira coisa, o cara ele tem que estar dentro da especialidade dele. Ele tem que ter o RQE dele. Como é que você fica sabendo disso? Procura pelo CRM, o nome dele, no site do CFM. Qualquer médico no Brasil todo vai ter o registro dele lá. Vai fazer uma cirurgia plástica? Faça com um cirurgião plástico. Vai operar hemorroida? Opera com um proctologista. Né? Vai fazer um tumor de mama? Opera com um mastologista. Então, a primeira coisa é confiar no médico. Segundo, ela tem como se informar a respeito daquele hospital. Ela pode visitar o hospital antes. O paciente tem a cisma de operar no hospital grande, porque o risco de infecção é maior. Não é, não. Né? Ali, muitas vezes, a infecção, 90% das vezes, é pelo próprio corpo. Às vezes, a infecção no pós-operatório. Né? Se você está mesmo no hospital grande, né? Você fez aquilo com todos aqueles recursos dentro da sua sala de cirurgia,
cumprindo todos aqueles requisitos ali que são exigidos, né, o risco de infecção no hospital grande ou no hospital pequeno, ele tem que ser exatamente o mesmo. Né? E você tem que ter, mesmo no hospital grande, quando você tem alguma emergência, na cirurgia, ela não é tratada no CTI. Entendi. Ela é tratada dentro do centro bloco, cirúrgico. No seu Entendeu? consultório, quais são as maiores demandas? O que mais aparece das pacientes de Bom, a demandas? cirurgia plástica, a gente fala, ela é muito ampla. E eu sou de uma época ainda que o cirurgião plástico era um cirurgião geral, fazia-se de tudo. Hoje acaba que, até pelo aumento de procedimentos que têm sido feitos, acaba que não existe uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Né? Não existe um RQE, eu sou rinólogo, eu sou cirurgião de face, eu sou cirurgião de lipoaspiração. Então, não existe essa subespecialidade. Mas o médico acaba se dedicando mais a isto. No meu consultório, a procura a vida inteira foi muito grande de mama. Então, as cirurgias de mama realmente tiveram sempre uma procura que era maior, como da maioria, e lipoaspiração, né? Mas acaba que a mama, no meu caso, sempre foi maior. E, desculpa, o paciente envelhece com o cirurgião. Né? Então, de alguns anos para cá, de uns 10 anos para cá, eu tenho feito cada dia a cirurgia de blefaroplastia, foi uma cirurgia que eu sempre adorei fazer, como sempre que fiz. A blefaroplastia, tudo envolve um rejuvenescimento facial, sempre existe a estética e a reparadora. As duas estão Ela é sempre de mão total. dada. E o facelift é total. Então, hoje eu tenho tido um volume cada dia maior de cirurgias da face, eu tenho procurado também ter me dedicado mais nessas cirurgias, da face como um todo, rinoplastia, lipoescultura da face, a questão da lipoenxertia de gordura é uma coisa que revolucionou muito as nossas cirurgias, que as cirurgias hoje já estão, algumas delas ficando até um pouco menos invasivas, porque a gente tem usado a lipoenxertia de gordura para o rejuvenescimento, mas também acaba que com essas tecnologias a gente acaba, às vezes, pela exigência do paciente, você sendo mais agressivo, você ter resultados, aquela questão que a gente tem que estar sempre trabalhando com o paciente, de informar para eles se existe um risco maior. Um exemplo na face é a retirada das glândulas submandibulares, né, que os pacientes hoje, muitas vezes, precisam de uma retirada parcial dessa glândula para ter uma definição melhor do pescoço. Engana quem acha que isso não tem risco. É muito mais arriscado, uma cirurgia mais arriscada, o risco de sangramento é maior. Uma cirurgia de quantas horas, mais ou menos, esta? 5 a 6 horas. Oh, ela é grande. Entendeu? Cirurgia grande. Ela descola, né, toda a pele. Esse é o facelift normal. Hoje que a gente tem feito muito o deep plane e o deep neck, que são os tratamentos das estruturas mais profundas, que realmente a gente consegue resultados melhores e mais duradouros. Mas pacientes que têm peles mais pesadas, pacientes que têm que tracionar mais, não é aquela paciente muitas vezes mais jovem, não é aquela, você não tem que fazer um tratamento agressivo em todos os seus pacientes, você tem que individualizar. E o pós-cirúrgico, Alexandre? E se você agride mais, o risco é maior. Isso é fato. E aí o pós-cirúrgico então também vai ser mais traumático? Sem dúvida. Né? Isso é sem dúvida. Se você está agredindo mais, o que a gente mais teme na questão das cirurgias longas, no trauma, nas cirurgias do contorno corporal, é trombose e embolia, né? Que acaba que o que mata o paciente. É o que leva ou à são morte, complicações anestésicas, né? Que são imediatas durante a cirurgia, questão de arritmia, hipotensão, sangramento, quer que seja, que felizmente são realmente muito raras. E no pós-operatório, trombose e embolia pulmonar. Você que esclareceu estão muito... relacionados com tempo cirúrgico, agressão do corpo. Quanto maior o trauma, e é lógico, características genéticas de cada paciente. Você esclareceu muito bem aqui a questão da técnica do profissional, do cuidado de buscar esse profissional qualificado, dessa formação. Como você tem visto essa desarmonização que vem acontecendo no mercado, provocada por profissionais totalmente desqualificados? Aí eu vou completar com a da Flávia, a pergunta é da Flávia, porque o que a gente percebe hoje no mercado, que vários outros profissionais que não são exatamente da área da cirurgia plástica, né, têm feito procedimentos. Então, o que a gente entende, nós que somos leigos, o que o Conselho de Medicina realmente fala? É a favor ou contra? Porque a gente fica meio perdido. Você não vê ninguém invadindo uma área de tratamento de ferida. Você não vê ninguém invadindo uma área de tratamento de câncer. Por quê? Porque isso não dá dinheiro. Né? Tratamento de ferida não dá dinheiro.
Qual que é a área que mais Mas cresce a hoje? É alegação estética. de que se fala é que Então- eles foram, estudaram a Então, face. nós vamos chegar lá. Né? Então, a principal causa disso é o dinheiro. Isso é fato. Né? Então, a questão é o negócio. Mas alguém liberou. A Anvisa Entendeu? liberou Não, alguns a Anvisa profissionais. não liberou. Não. Isso aí... É isso que a gente quer aí a gente esclarecer. volta até a questão política. Né? Num dos governos anteriores, houve mudanças na lei do ato médico. Alguns itens da lei do ato médico, que foi reformulada alguns anos atrás, foram vetadas por um antigo presidente. Entendeu? E a partir do momento que esses itens foram vetados pelo presidente, criou-se uma dúvida do que é prerrogativa do médico e o que não é. Entendi. Esse problema hoje está no STF. Então, enquanto o Ministério Público, enquanto nosso jurídico maior não resolver o que é ato médico, do médico fazer e o que não é, vai ser essa confusão que a gente está vendo hoje. O CFM, ele briga para que isso seja ato médico. Só que o CRM, o CRO, o CFO, que é o da odontologia, da biomedicina, etc., acha que da enfermagem, da farmácia, acha que o médico está querendo fazer uma reserva de mercado. Ele quer ganhar dinheiro sozinho, que todo mundo pode fazer isso. Então, na realidade, o médico não tem o que fazer, a não ser isso que nós estamos fazendo aqui, que é orientar a população. Né? O paciente vai escolher o profissional dele, já não é nem o médico. Né? Aquilo, jamais minha esposa, quando ela for tratar de dente, eu vou procurar um dentista para ela. Né? Se ela for fazer algum tratamento estético, não vou para procurar um pediatra, não. Vou procurar um dermatologista, um cirurgião plástico, dependendo do que ela for fazer. Né? Então, o paciente ele tem essa responsabilidade na escolha do profissional. O CFM não tem o que fazer, a não ser denúncias, né? Mas cada conselho é responsável pelo profissional E essas dele. denúncias mesmo assim, ela tem que partir do próprio paciente, né? Ou da família do Não, paciente o que foi CFM lesado, pode ou fazer. não. Quem que pode fazer essas denúncias e como fazê-las? Não, aí o CFM ele denuncia, por exemplo, que está tendo um curso de formação de procedimentos médicos orientados para não médicos. Pode fazer isso, aí o Ministério Público vai lá... Mas é um processo muito lento, né? Tudo é muito Porque lento. já deixaram a coisa acontecer. Né? E o Ministério Público Estadual, ele só julga o erro. Né? Então, tem que acontecer o problema para resolver. A questão, esse cerne dessa questão, realmente ele está numa instância muito mais alta, que acredito, que o STF. É julgar, esclarecer que as leis no Brasil, infelizmente, elas não são feitas para serem absolutamente seguidas. Sempre tem um viés Enquanto da lei. isso, vão pessoas indo ao óbito, as Então, mulheres ficando todas parecidas, né? Com as bocas iguais, com as mandíbulas iguais. Isso é a procura, é a venda. Aí voltou aquilo tudo que nós estamos falando o tempo todo, é a venda, né? A questão do comércio. Né? Então, eu fico triste de ver um equilíbrio, né? E acaba que o médico se contamina por conta disso também, porque o paciente, o médico hoje, com esse monte de escola que tem se formado aí, acaba que o médico cai no mercado hoje, ele precisa de trabalhar, ele quer ter o paciente dele e acaba que a área da estética é uma área que cresce assustadoramente, não só na área de saúde, mas na área de cosmetologia e etc. Alexandre, falando de harmonia, de equilíbrio, de profissionalismo, linkando esses 3 fatores, né, esses 3 pilares, quais são as maiores realizações que você já viu na sua carreira? Assim, que realmente te impactou. Alguns casos assim que você falou, gente... Nossa, a gente precisava de ficar aqui mais umas 4 horas. Mas lembra aí, alguma coisa falar. assim, de histórias de vidas, histórias reais... que chegou. Um eu sei. Eu vou te contar. Até bem pessoal. A esposa que casou com ele, a esposa chegou com a tia. Essa história é a parte. Mas essa aí é bonitinha a história. Mas outras. São 3 histórias que me impactaram muito, muito jovens. Uma paciente que entrou no meu consultório com um rosto todo torto e uma cicatriz de fora a fora no rosto. Ela entrou no meu consultório e eu, bem jovem nessa época, eu olhei para ela, aquela arrogância minha enquanto jovem. Eu olhei, nossa, ela está vindo aqui por conta desse rosto torto. Uma senhora já de seus 50 e tantos anos,
Ela deve ter machucado isso há Senhora muito... de 50 e tantos anos? Pois é. Como assim? Agora eu que vou falar. Não, porque Como assim? Senhora de 50 e poucos anos. Agora, tá? Eu vou 50 fazer e tantos. 53. Domingo agora que Eu tô vem. quase igual essa A senhora. eu tô quase igual a Eu senhora. reclamando, eu também já sou o senhor também. Você já Viu me como é que colocou no meu volta? lugar também. Vai e volta, né? Vai e volta. Pode Mas- continuar. E aí? Eu pensei que você tem uma cirurgia que você faz para reinervar, só que as placas motoras dela já estão danificadas. Então eu vou pegar um músculo e trazer o músculo, mas essa cirurgia é complicada demais, essa paciente do interior não vai dar conta. Eu vou meter um botox nela do outro lado. Isso você pensando, olhando ali Pensando, pra ela na anamnese já, né? ainda, né? Cumprimentando, em 2 segundos eu já dei o diagnóstico da mocinha. Não era nada disso que ela queria. Da Da moça. mocinha, Da mocinha. gostei. Já, a senhora já virou Vou mocinha, fazer um tá vendo? botox, ela vem cá de 6 meses, nós vamos dar harmonizada no rosto dela e resolve. Ela sentou, tudo bem. O que eu posso ajudar a senhora, doutor? Meu sonho é operar meu peito e minha barriga. Olha Que só. interessante. E eu operei o peito E e a era barriga bem dela. visível. Não, o rosto dela era Deformado. 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 E eu Tanto fiquei é que ele fez a incomodado com anamnese aquilo, eu inteira. não perguntei nada para ela, é lógico. Eu operei a mama e o abdômen dela, nas cirurgias maiores, Olha mais que caras. E ela não falava nada desse rosto. Ia ser louco E pra o perguntar, né? pós-operatório, tudo tranquilo. Não comentou nada. E vem a irmã dela operar comigo, eu não consegui, perguntei para a irmã. E aí? Olha. E o rosto dela não incomoda ela. Doutor, ela está feliz com a mama e o abdômen dela, é o sonho da vida dela. E o Esse rosto? rosto ela trombou na porta de vidro quando ela tinha 10 anos. Gente. Ela nunca incomodou com isso, ela casou, teve filhos, está resolvida com isso. Ou seja, No consultório de estética, um cirurgião a é muito estética é de cada pessoal, um. né? É muito teve uma pessoal. outra paciente, eu sou do interior, você sabe, Diamantina, já tratei, operei muitos anos lá, para mim é uma cidade do coração, né? E teve uma paciente que chegou no meu consultório, ela devia ter seus 16 ou 17 anos, com a mama gigante. Ela não olhou para mim, essa paciente. Ela de cabecinha baixa, a mãe sentada aqui do lado. Doutor, ela veio cá, trouxe a fulana, porque ela tem que operar essa mama dela. Aquela questão da primeira coisa que a gente falou, da cabeça, né? E eu perguntei, te incomoda o peito? A menina não olhava para mim. Eu, incomodado com aquilo, falei, você tem que conversar comigo, eu quero ouvir sua queixa, o que está te incomodando. Ela, com muito custo, ela olhou nos meus olhos, falou que incomodava. E a mãe falou, doutor, ela senta na última carteira, ela já repetiu o ano, ela não tem amigas. Ela tem que operar essa mama. É uma mama realmente grande, caída. E eu operei essa menina, reduzimos a mama dela, colocamos a mama no lugar, ela toda fechadinha, sentava na última carteira. O tio dela era dono, na época, de uma danceteria na minha cidade. E eu operei essa menina, daí a 15 dias, eu ia lá de 15 dias, eu voltei, graças a Deus estava tudo ótimo. Tirei os pontinhos dela, fizemos curativo, coloquei o sutiãzinho dela. Isso tem meus tempos ainda de solteiro, muitos anos atrás. Acabou, isso foi numa sexta-feira, no sábado eu resolvi ir na danceteria. Tá ela E lá o dançando. tio quer dessa ver? menina era Ela não dono, foi pra danceteria, não, né? e o tio dessa menina era dono da danceteria. Não, ela era promotor da festa. Ela estava na porta, Olha com o isso. decote aqui, recebendo Olha. todo mundo com um sorriso desse tamanho. Que Sensacional. maravilha, Isso é uma né? realização, né, Entendeu? Alexandre? Então, É. você vê que o Realização. quanto que essa menina, ela ficava na última carteira, entendeu? E realmente, como é que uma cirurgia de redução de mama... Mudou nos Estados a Unidos, postura paciente dela. quer peitão, às vezes ela vão lá para colocar, a outra quer um peitão grande, ela queria um peito pequeno Mudou a no postura lugar. dela, Então, né? como é que isso Diante mudou de- a vida dela É. em 3 horas? Então, diante de casos 3 como horas. esse que você está contando, você acredita... Qual que é o seu propósito? E a Você terceira... já achou é a esse Ele vai contar propósito? mais E a terceira... É, é a vai contar questão, mais uma? Então vamos lá. É a questão do paciente que me atrai muito, porque o paciente da estética, ele está atrás de algo para se sentir melhor. Né? Acaba que é aquela questão que a gente tem que trabalhar. Né? É a autoestima, né? É a você busca não, da... Você não vende saúde, você não compra saúde, mas agora o paciente do câncer, né? Eu tenho uma paixão muito grande com a reconstrução de mama. E a reconstrução de mama é uma coisa assim que eu não largo dela de jeito nenhum. Tem algum caso, assim, que realmente te marcou? Todos. Ligado a... Mas a Todos. oncologia? É, Todos são marcantes, porque cada um tem uma história. Né? Cada um tem uma história. Tem né? algum que você lembra E que você tem, possa relatar ele aqui para nós? especificamente, pacientes muito jovens, que um caso muito marcante, que é uma paciente que
é de cada uma, né? Como é que elas se tornam muito melhores. Um caso específico, uma paciente que o maior drama dela, nessa questão, a maior dificuldade que ela teve e que ela não conseguia, foi a questão de ter ficado careca. Entendeu? Mais do que o câncer, o que me impactou, ela virou assim uma tremenda, um trabalho com várias mulheres de questão de doar perucas, de cuidar dessa questão da autoestima, escrever um livro a respeito disto, entendeu? Então ela virou assim uma referência, uma grande delegada do bem-estar das mulheres para elas apoio, um né? apoio. Porque a coisa que marcou ela mais no tratamento dela foi o fato dela perder o cabelo. É a estética entendeu? mesmo, Que né? às vezes o mostrar. médico, é lógico que a gente está sensível a isso tudo, né? Mas às vezes a gente até distrai, está focado ali na questão do câncer, de tratar, de curar, de fazer aquela reconstrução de mama para resgatar, mas às vezes umas coisas muito do cabelo menores. para mulher realmente é coisas muito menores são realmente extremamente importantes. Pois aí, diante desse cenário desse todo, cenário de toda essa que me questão do marca seu muito propósito, hoje, o que te marca esse propósito seu? É assim, ver o que paciente você vê? feliz. Ver o paciente feliz. ver o paciente É o feliz. que te motiva a acordar Então, e Resultado levantar final. todos os dias para o operar. resultado final da questão do... O que me marca hoje muito é aquele paciente que teve a intercorrência, teve a complicação, confiou em mim e foi comigo até o final. Entendeu? Que isso dure 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque esse é o paciente que confia em você e que você vai confiar nele e que você vai dedicar de alma para ele. Alexandre, você tem na sua carreira, por exemplo, pacientes que a família toda é seu paciente? Dezenas. Vários? Dezenas. Isso também é uma gratidão, né? Isso também é um reconhecimento muito forte, isso, né? é o paciente que eu mais gosto, assim, que eu mais admiro, né? Que é aquele paciente que todo dia... Ontem mesmo tem a senhora, doutor, eu estou vindo aqui, você já operou as minhas 2 filhas, já operou a minha mãe, agora é minha vez. A confiança. Bacana, Isso é questão de confiança. Então, ela sai né? dele, ela não quer saber nem do preço. É lógico que você não vai explorar essa paciente, Sim, você vai lógico. dar... Entendeu? Mas é uma paciente que eu faço questão de operá-la. Né? Que você fala, doutor, esse valor eu não tenho condições de pagar, se eu faço questão, eu vou fazer de tudo para operar essa paciente. Muito né? legal. Porque ela realmente, ela está ali porque ela confia no seu trabalho, confia na sua pessoa como ser humano, como profissional. Essa paciente eu faço questão de tratar Você sempre. enxerga que o cirurgião plástico ele tem que ser um pouco psicólogo também? Um pouco não. Ele tem que Muito, ser né? muito Pelo que ele psiquiatra. falou, né? O Pitangui sempre falou isso, que o cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi na mão. Uau. Entendeu? É. O que a gente acabou de falar, eu acho que a cirurgia estética, ela 100% dela é cabeça, você concorda comigo? Com certeza. Por Então, isso eu fiz sem essa cabeça, pergunta. ela está ligada ao bem-estar social e emocional. Onde é que está o bem-estar? Na mente cabeça, dele, na mente. no sentimento dele. Então, a cirurgia plástica estética, você tem que compreender 100% o lado emocional do paciente. Se você não compreender 100% o lado emocional dele, não adianta você ser o melhor técnico do mundo, botar uma mama de 250 ml nela, que ela vai ficar infeliz porque não colocou de 260. Que é exatamente a mesma coisa. Agora, para ser A questão esse emocional. psiquiatra com Então- bisturi na mão, é necessário prática, escutativa e o que mais no dia a dia? Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você Nossa. ouvir muito mais. Então, primeira coisa, deixa o paciente falar. Deixa o paciente falar. A pessoa fala que minha consulta demora demais. Não demora mais porque não tem tempo de ouvir mais. Entendeu? Então, deixa o paciente falar. E captar ali, né? E você Porque vai que- vendo. É a história de Extrair. vida dela. É. Né? E quanto mais você conseguir captar isso do seu paciente, quanto mais ele deixar falar e dar o diagnóstico. Né? Porque não adianta os grandes sabores também que eu já tive na cirurgia plástica, não foi nem com as complicações que eu tive, foram com os resultados que não deixaram os pacientes satisfeitos, que para mim estavam ótimos e para Mas eles a não. expectativa Entendeu? dele, Porque a né? expectativa, eu falhei na avaliação da expectativa. Então também Eu falhei de transmitir para ela, entendeu? Que eu não sou Deus. Então, e nessa que muitas vezes eu não conversa, poderia dar o resultado. É muito que ela- importante. É a tal da Não, comunicação ela assertiva, na hora né? E expectativa. que ela fala, o que ela pretende, o que ela sonha e você falar com ela, ó, a gente vai fazer isso aqui até esse limite, talvez. É a É o expectativa, é o que eu te alinhamento falei da lá no início da nossa expectativa. conversa. É que hoje, depois dos meus 30 anos, a maior dificuldade que eu tenho é a análise da expectativa. É. Né? Então, na cirurgia plástica, na oncologia, na cirurgia de reconstrução, o objetivo é curar o câncer.
o resto é um upgrade, entendeu? Ela vai irradiar a mama vai ficar diferente, você vai tratar ela 2, 3 anos até conseguir o melhor resultado. Ah, doutor, mas não tá, mas eu curei seu câncer. Eu curei não, né? Deus curou, através da mão do médico, do oncologista, do mastologista, do radioterapeuta, ou seja, aquela equipe multidisciplinar que ajudou o organismo dela a se curar do câncer. Mas cercar o imaginário do desejo da pessoa... Agora, essa parte do lado emocional do paciente, realmente ele não é tão palpável, ele realmente é muito difícil. Então essa reparadora, ela é mais... Esse alinhamento dessa expectativa e essa comunicação assertiva ali, ela faz toda a diferença no resultado final também, né? A cirurgia reparadora, que a gente tanto trabalha nela hoje, até na formação do mais jovem, tecnicamente ela é dificílima, muito mais difícil que as cirurgias estéticas. Um cirurgião que faz bem uma cirurgia reparadora, ele faz qualquer estética. Então, a cirurgia reparadora, ela tem um lado técnico muito difícil, mas a expectativa é muito menor. Não é que você está curando realmente uma doença física, você está operando um órgão doente. Na cirurgia estética, você está tratando um órgão saudável. Para tratar o órgão doente, que é a mente do paciente. Que não está doente, não, que não está plenamente saudável naquele momento. De acordo com e se você não atingir dela, né? Isso é importante. A expectativa dele, por mais perfeito que seja o seu... E foram os problemas que eu já tive. Ele não vai ficar satisfeito. Que eu vou continuar tendo, né? Quer dizer, para mim hoje, eu fico chateado, não é quando eu tenho meu ponto que abriu, um sofrimento de pele, são coisas que você corre esse risco. O meu maior drama hoje é quando eu percebo que o paciente, a cirurgia tem um resultado ótimo, mas eu não consegui entregar para ele o resultado que ele deseja. E você acha muitas vezes eu falhei nessa comunicação, né? Tanto que aquilo nós já falamos. Você acha que isso é uma falha ou o problema está nele que também não quer entender? A questão não tem aquela bola de cristal. Porque é o que a gente comentou aqui durante o programa, né? Não tem a bola de cristal. Tem muitos pacientes que eles não querem ouvir o que realmente precisa ser escutado. Porque vocês falam. Eu, inclusive, sou sua paciente. E eu vejo várias vezes você falar assim, olha, isso aqui eu não vou fazer, ou isso aqui não é a hora de fazer. Justamente, por quê? Porque não precisa, ou vai te trazer... Não, mas ele está falando, acho que mais o resultado final que ela porque desejava. Tecnicamente está perfeito. O nariz, vamos supor o nariz, né? Às vezes a pessoa queria uma coisa mais arrebitada do que fosse. Quando a falha que eu digo porque você falou, eu fico chateado com... Eu fico chateado porque realmente eu estou chateado porque eu não tenho aquela bola de cristal. Mas ninguém tem. Exato. Ninguém tem. E outra coisa... A falha que houve é na comunicação, entendeu? Não sei, Alexandre, não sei, porque é o seguinte, o que acontece? Eu acho que vem muito... Né? Exatamente, esse é o ponto. Profissionais do seu nível são extremamente exigentes. Tem um nível técnico lá no alto. E essa questão do que a gente está vendo no mundo está mudado. As pessoas já vêm com o diagnóstico que ele quer, com o tratamento, com a foto que eu quero ser isso aqui. Isso não existe bolinha de cristal e nem mágica. Eu sempre falo, todos os dias eu falo com meu paciente, eu atendo 5, 6 consultas todo dia, primeira consulta. Falo, são 3... A cirurgia depende de 3 fatores. Depende do médico, que vai cuidar de você, se ele tem a obrigação de fazer o melhor que ele pode. O melhor que está no alcance dele. Claro. Tá certo? É lógico que se o cara está no Albert Einstein, vai ter um tratamento, se ele estiver lá em São João Deus Me Livre City, que não tem nem hospital, ele não vai ter a estrutura que ele tem no Einstein, mas ele vai fazer o melhor dele. O segundo, da genética de cada um. Ninguém consegue interferir nisso. O terceiro, do próprio paciente, de seguir as recomendações e dos cuidados. Não adianta você operar o paciente de mama e daqui a 3 dias tá jogando vôlei. Eu acho que tem um quarto aí, a expectativa dele. Não, mas isso tá relacionado ao primeiro, são os 3 fatores. Então, o médico, ele não pode prometer nunca resultado. Como é que ele pode prometer algo que não depende dele? Só 1/3 depende dele. Né? Então, jamais um médico é uma questão que... O resultado que ele quer, né? Tem um resultado técnico que ele quer. Vai ficar muito bom. Então, eu sempre deixo muito claro para pacientes que meu objetivo é fazer o melhor por ele. Agora, doutor, vai ficar bom? É o que eu espero.
Entendeu? Eu vou gostar disso? Depende de tudo. Daqui a 6 meses depois da cirurgia a gente conversa. Né? Eu não consigo falar. Não é uma o meu objetivo é que ele fique né? feliz, que dê certo. Mas essa conversa, se vai dar certo, e se você vai ficar feliz, para eu também ficar muito feliz... Não é uma matemática exata, não né? é receita de bolo, Não é matemática, é uma decisão que ela tem que ser tomada com muita consciência. É uma ilusão, é um sonho, é um desejo também. Pois é, mas a gente trabalha com isso tudo, com sonho, quando a gente sabe disso. É difícil, o paciente chega lá, às vezes, então. ela trabalhou 20 anos para juntar um dinheirinho, para realizar um sonho dela. Você sabe que se der errado, ela não vai ter dinheiro nem para comprar a pomada para passar. Isso é extremamente angustiante para a gente isso. E tem acontecido até consórcios, né? Tem pessoas que pagam consórcio para poder entrar numa cirurgia. Realmente não me preocupa isso. Por quê? Porque eu sei que ela está vindo atrás de uns sonhos, mas eu faço questão de dizer que realmente eu não sou vendedor de sonhos. E nem é Deus. Né? Por quê? Porque eu não sou Deus. Né? Então, é lógico que seria para mim um sonho médico nenhum é realizar Deus. os sonhos de todos que me procuram. Isso para mim seria um sonho. Claro. Então, o sonho que ela quer é o sonho que eu quero. Eu acredito. Né? De atingir o sonho para 100% dos meus pacientes. Felizmente... Eu acredito que dentro das especialidades médicas, a cirurgia plástica seja uma das mais desafiadoras quando se trata desse ponto que a gente está conversando. Eu acho. Aliás, eu não tenho muita dúvida. Eu não tenho dúvida disso também. Porque um lado, os outros lidam com a doença e os seus lidam com a beleza. A questão lá do que me influenciou muito mais na minha escolha. Né, de você tratar nos 3 níveis do paciente, né, no físico, no coração e no espiritual dele. Né? Então, você trata os 3 níveis, que é o sentimento, o espiritual dele, para ele se sentir bem, realizado, e o físico. É muito legal. E esse é só a vaidade, assim, a vaidade, né? Ele está ali cobrando para ficar, né? Para ficar uma coisa, né? Melhor da vaidade. Eu sempre trago a vaidade para a realidade dele. Porque a vaidade é pejorativo. A pessoa hoje já tem um preconceito de mas eu falei, vou fazer, assim, eu não preciso, precisa. É o que eu falo, ninguém tuba um paciente, passa o bisturi dele todo, se ele não precisa. Então, todo paciente que... Agora, você tem que dar esse diagnóstico de que realmente ele precisa daquela cirurgia e que a chance de dar certo é muito grande. E é por isso que a gente vai basear nisso em quê? Experiência pessoal e em estudo científico. E escuta, né? E escutar então bastante é baseado no estudo científico. Agora, eu vou te dar uma notícia... que o nosso tempo está, assim, acabando. Olha só. Que a gente tinha umas 5 horas para conversar aqui hoje. Mas eu tenho uma pergunta que ela baseia na pura curiosidade. Eu nem comecei. Não vai fazer diferença nenhuma, mas eu sou muito curiosa. Assim como eu e a Flávia, a gente às vezes anda por aí, bate o olho, assim, num texto, a gente tem aquela vontadezinha de consertar, colocar uma vírgula, e assim, às vezes um errinho de português por aí. Principalmente, né? Fui revisor e tal, de jornal, revista e tal. Você, quando vê uma pessoa assim, você faz o diagnóstico dela, não, naquela pessoa ali eu faria assim, colocaria isso, fazia... Pode falar. Sem dúvida nenhuma, a gente repara muito. Sem dúvida nenhuma, a gente repara muito. A gente tudo até puxão de orelha, né? De vez em quando a esposa, mas né? assim, mentalmente. Não, mas mentalmente você faz isso? Faz, né? Você repara. E em alguns casos você fala assim, nossa, gente, aquela pálpebra tá precisando de operar demais da conta. Só. E em alguns casos você fala quando você tem... Jamais. Sabia que não, jamais faria isso? Nem quando você tem a liberdade com o paciente? Amigos. Se o paciente me pergunta, Alexandre, eu tô sentindo meu rosto envelhecido. O que você acha que eu poderia fazer? O que você acha que eu poderia fazer? Aí eu vou dar o diagnóstico, vou olhar e vou dar o diagnóstico. A única cirurgia que às vezes... se a pessoa tem alguma proximidade comigo, é da cirurgia da pálpebra, quando a pálpebra já está pesando, passou da linha ciliar e a pessoa está que me incomoda, a pessoa está conversando, está assim. É mesmo. Que ela tem uma perda de campo visual. Não é nem para operar comigo. Prejudica, né? Eu falo com ela, você está precisando operar essa pálpebra sua, se você tiver um convênio, ele paga. Que é uma cirurgia reparadora. Sim. Entendeu? Então, ele tem uma pitose palpebral, que é o blefarocalase, que pode ser uma pitose por perda de movimento mesmo, que os musculaturas vão se afrouxando, ou por um excesso de pele. Né? E aquela cirurgia vai beneficiá-lo muito.
É uma cirurgia. Sabia. Entendeu? Então, Agora, resposta... realmente... Igual o dentista deve ficar olhando a gente assim. Com certeza. Eu tenho uma amiga que é dentista. Não, alinhado. Um dia ela viu meu dentinho de leite, ele estava menorzinho, inteiro. porque ele já é menor, porque é dente de leite. Mas ele tinha reduzido mais ainda, porque a resina tinha diminuído. Ela ficou olhando, e ela é amiga, mas ela não tratava meu dente. Ela falou assim, esse dentinho seu de leite, ele não tá precisando de uma resinazinha, não? Eu falei, olha, isso tá... Eu já tô sorrindo banguelinha. Eu fiquei 3 anos com Invisalign. E nesse período, eu tratei uma dentista, desde o início do meu tratamento. Os dentes. E tudo tranquilo. E agora, depois de 2 ou 3 cirurgias que eu fiz, depois de 3 anos cuidando dela, etc., ela virou, você tirou o Invisalign? Seu resultado ficou muito bom, doutor. Não, o ser humano, gente, mas você tinha como é que era? É movido a observar fez e diferença ajudar. demais pra você. Eu falei, dá nada, ela já me viu lá atrás, já me deu um diagnóstico. Então, ela sabia e ela acompanhou meu tratamento nesse período todo. Toda vez que ela ia lá, tô vendo se tá bom, se não tá bom. Mas assim, a pergunta da Lu foi muito importante, porque eticamente também você falar pro paciente mas aquela questão o que tá te incomodando, é o caso que você contou, da senhora de 53 anos, que entrou no seu consultório. Se você me der mais um minuto, um outro fato que realmente me incomodou muito de uma paciente maravilhosa que eu tive, uma paciente linda, 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 que eu tinha feito uma mama no abdômen dela, amiga nossa. E ela voltou no meu consultório desesperada. Eu tô desesperada, minha cara está derretendo. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Não, porque eu fui limpar os meus dentes e tá aqui o orçamento do doutor. O dentista, lógico, para vender, falou que a boca dela estava muito murcha, que ela estava envelhecendo, que ela tinha que fazer um preenchimento da boca. Por isso que ela falou que estava derretendo. Que ela tinha que fazer um preenchimento, que a pele dela já estava... A menina tem uma cara de boneca, uma pele de porcelana, entendeu? E ela saiu lá, tem uns 3 anos. Destruída com a diagnóstico. Ela saiu de lá, ou seja, o profissional que ela acreditava nele, que era o dente, ela foi lá fazer uma limpeza de dente. Saiu lá com o diagnóstico de que você está horrorosa. De boca murcha, de envelhecida. Socorro um negócio desse. Eu quero saber o que é que realmente precisa e se você pode fazer alguma coisa aqui por mim. Eu falei, o que você queixou para mim? Eu falei, por conta do meu dente. E tem alguma coisa te incomodando? Ela falou, não tinha nada me contando. Então você vai para casa, você está maravilhosa. Gente, isso é muito grave. Sabe por que é grave demais? Porque isso pode destruir a autoestima de algumas pessoas que não são fortes, que não vão buscar uma segunda opinião. É muito grave. E o pior, todo procedimento tem risco. Então, você está baseado... Até o mais simples. Essa paciente linda que chegou lá, se eu vou fazer um preenchimento nela para arrebitar o narizinho dela, pode estar necrose de nariz. Isso vai impactar a vida dela inteira. Inclusive, nariz é uma área muito vascular, ela pode ficar dá cega. Muito necrose. Então, raríssimo, mas um preenchimento, ele pode pegar um vaso e uma coisa pode causar uma cegueira. Então, não existe procedimento sem risco. Então, a estética, ela tem que vir falam um pouco a queixa, disso, tem que vir outro programa. do paciente. Então, eu jamais sugiro um tratamento do paciente estético. Eu ouço qual que é a queixa dela, ouço qual que é a expectativa, o que ela já fez, o que melhorou, o que ela gostou, o que não gostou, e eu dou a minha sugestão, e quando eu estou inseguro de fazer, realmente eu falo com ela que eu não sou capaz de dar o resultado que ela consegue. Porque tem paciente que é melhor passar para frente, né? Porque ele vai te trazer tantos problemas que é melhor assim, passar para frente. Passar para frente. Alguns sim. E ela vai tomar a conduta que ela quiser, né? Mas alguns, eu acredito que assim, pelo que a gente está conversando aqui, eu não estou no seu lugar, mas deve vir tanta carga negativa ali, tanta informação ali, que ele quer daquele jeito, ponto, acabou, que é melhor passar para frente. Eu vou ficar com um paciente desse me dando problema? Bom, não, é isso. Então, nós vamos ter que encerrar, apesar de que a conversa estava muito boa, podemos e eu ainda teria muitas outras tem curiosidades. Muitos assuntos bacanas aí pra gente conversar, viu? Podemos marcar para falar de cada uma dessas coisas, né? Com sobre o nariz, sobre a face, sobre a mão, sobre a cada um dá um programa, né, gente? Com certeza. E eu gosto dos casos, das histórias reais. Com uma poesia. A gente sempre encerra o programa com uma poesia. E essa aqui é de Fernando Pessoa. Eu acredito que tem um pouquinho a ver com o que nós falamos. Vamos lá. Nada sou, nada posso, nada sigo. Trago por ilusão meu ser comigo. Não compreendo compreender. Não sei. Não hei de ser, sendo nada o que serei.
Sonhar é nada e não saber é vão. Dorme e na sombra incerta o coração. É Amém. isso, Amém, né? isso aí, muito bom. Muito bom. E eu vou Espetacular. agradecer aqui Então, os muito nossos obrigada, apoiadores. É Alexandre isso aí, ela já está Meira. despedindo. agradeço. Bem-vindo, né, Flávia? Isso mesmo, vou despedir. Adoramos Obrigada, os muito bom, volte esclarecimentos. sempre. Se precisarem, né? estamos sempre às Gostamos ordens. Vamos muito. deixar as redes sociais? Rede social é Se Informe, né? Minha rede social ela é exclusivamente para orientar, né? Eu não tenho rede social para vender. É doutor Alexandre Meira, arroba Doutor Alexandre Meira. cirurgião. Doutor Alexandre Meira. Só isso. Arroba doutor Meira. Alexandre Meira. Tá. Então, ela está ali, todas as cirurgias que eu faço, todas as orientações, tudo que a gente falou aqui tem lá e realmente vamos continuar tentando trazer informações É verídicas, importante, né? é muito importante. Verdadeiras, que é o importante. Das histórias Isso reais. aí, Lógico, Alexandre, a ninguém é gente perfeito, agradece ninguém é imensamente a E presença. vamos lutando para melhorar as nossas falhas Vamos também. sim. Volte sempre, te agradecemos pela presença. Eu que agradeço, E eu quero é uma honra encerrar pra mim. Gostamos aqui demais. agradecendo a presença dos nossos apoiadores que estão aí nas nossas logomarcas. É só seguir aí a logomarca do pessoal e vida que segue e um beijão. Isso e mesmo, até o gente. próximo. Até a próxima, não é Curtam isso? as histórias reais, compartilhem os programas, né? Nos ajudem a fazer o podcast, né? Sempre Sugerindo temas. histórias, Exato. temas, personagens. Estamos aqui, vai ser muito bom ter vocês conosco. É isso aí. Beijão, um beijo pessoal. e até o a próximo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.